Se você está aqui, você deve estar se perguntando se ainda vale a pena estudar programação em 2025, com essa onda de IA e com essa onda de informação que a gente está recebendo do pessoal que faz marketing aí nas redes sociais, falando que não vale a pena estudar programação, as IAs vão roubar a nossa profissão, as IAs vão tomar conta de tudo. E eu tô aqui para esclarecer a minha opinião, a opinião de um dev que está no mercado aí, vai fazer 7 ou já 8 anos, eu já nem lembro mais. Para você entender a minha opinião, acredito que você tem que entender e conhecer um pouquinho da minha história. Aí assim vai fazer sentido a minha opinião. Vamos lá. Meu nome é Murilo, eu cresci no interior de São Paulo, uma cidadezinha com aproximadamente 10 mil habitantes, e eu cresci em uma família onde eu fui praticamente sustentado ali, bancado pela minha mãe. Minha mãe cuidou de 4 filhos sozinha, com aproximadamente ali uma renda de R$ 2.000, então não foi fácil. Então acredito que você pode entender que eu não tive uma vida fácil, eu não tive privilégios, eu cresci realmente do completo zero, tive que trabalhar em diversas outras coisas, como motoboy, supermercado e várias outras áreas ali, só para comprar algumas coisinhas que eu queria, um lanche, dar um rolezinho. Então você pode entender que a minha trajetória ela não foi fácil, e eu posso te confirmar uma coisa: estudar programação salvou a minha vida, me ajudou, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu quero esclarecer para você que às vezes também está numa situação parecida ou semelhante e está com essa dúvida, não sabe se vale a pena estudar ou não vale estudar. Vamos lá, quando eu comecei a estudar programação, que foi ali por volta de 2018, 2019, não era como é hoje. Era assim um pouco mais escasso, e nem é muito tempo assim. Tinha bastante informação, mas tudo que eu aprendi foi basicamente no YouTube. É o professor Gustavo Guanabara, acredito que muita gente conhece ele. E nos Stack Overflow, que eram fóruns que tem na internet, que a gente tirava dúvida ali. Tem aquele Linux, Viva Linux, e, entre outros. Então, eu aprendi basicamente a tirar todas as minhas dúvidas nesses fóruns. Ajudava muito. O processo de aprendizado era um pouco mais demorado do que hoje, que a gente tem as IAs e elas praticamente respondem do jeito que a gente quer na hora. Durante essa minha trajetória, eu fiz uma faculdade, a FATEC. Eu cursei ali, fiz 2 anos de FATEC. E eu não terminei a faculdade e eu já fui inserido no mercado de trabalho. Minha primeira vaga como desenvolvedor mesmo ali na carteira, eu já era desenvolvedor, mas eu trabalhava para mim e eu era sócio de uma outra empresa que eu fechei com um amigo meu, onde a gente revendia sistemas. Mas essa primeira oportunidade, de cara, eles já me pagaram R$ 4.000 e 3 meses de moradia em São Paulo. Para você ver como que tava a época, ou seja, o mercado naquela época, em 2018, 2019, ali, ele tava muito em alta por conta da pandemia. Acho que a pandemia ela veio em 2019, né? Barra 2020, que foi ali que eu entrei nessa oportunidade. Então, o mercado, ele tava com aquela bolha, né? Por conta da pandemia, então tava se precisando, todo mundo tava falando de desenvolvedor por conta da pandemia. Então, assim, o pessoal tava pagando mais bem, tava mais fácil de encontrar trabalho. Realmente, eu recebia oportunidades no meu LinkedIn, acho que todo dia. Eu recebia muitas oportunidades, oportunidades boas. Naquela época, eu recebi oportunidade, eu tava ganhando 4.000. Em 6 meses depois, eu comecei a ganhar 5.000. E não deu nem um ano, 8 meses depois eu já recebi uma oportunidade de ganhar 7.000, mudei para uma outra empresa para ganhar 8, e depois eu voltei para a antiga empresa ganhando 10, 11, 15, enfim, a oportunidade e a época tava assim muito boa. Hoje, realmente tá mais difícil. Realmente o mercado ele já não é mais o mesmo, e eu vou te falar o porquê e o que que você pode fazer para se diferenciar disso. Mas já te respondendo, vale a pena estudar programação? Vale muito a pena estudar programação. Se você tem medo de que as IAs vão tomar o lugar do programador, que não vai ter mais vaga de programador, acho que você tem que estar mais com medo, e pensar também se a área de TI está ficando um pouco mais escassa por conta de inteligência artificial. Eu quero que você pare e pensa nas outras áreas que não é tecnologia, porque o setor que mais precisa de pessoas, que mais está procurando, que mais paga bem, é o setor de tecnologia. E os outros setores é mais difícil, é mais concorrido de conseguir um trabalho. E no setor de tecnologia, a gente constrói produtos para resolver problemas e dor
de praticamente todos os setores. Então, se o setor de tecnologia vai ficar mais escasso, eu quero que você pare e pense então, imagina os outros setores, vai ficar muito mais escasso ainda. E eu concordo que realmente tá mais difícil hoje em dia conseguir um trabalho na área de programação, mas ainda assim tem muita oportunidade. E o que aconteceu, que eu percebi na bolha que a gente se encontrou ali em 2019, 2020 para cá, foi que o fluxo e o mercado de tecnologia, ele só se adequou, porque na verdade ele estava muito alto e agora ele está mais nivelado. Quando eu digo nivelado, é o seguinte, naquela época entrava até gente que não sabia desenvolver, entrava gente que fazia aquele feijão com arroz. E hoje o mercado ele está selecionando e procurando, ele está selecionando ali melhor o desenvolvedor que sabe fazer uma arquitetura melhor no código, que ele consegue deixar aquele código mais limpo, que ele entende como que a aplicação dele está fazendo uma requisição, como que ele está tratando as exceções, ou seja, aquele dev que ele consegue encapsular e construir aquele endpoint, aquele microserviço de uma forma profissional mesmo, entendendo cada ponto e como que ela tá, a arquitetura dela está funcionando, com boas práticas, com uma qualidade no código. E o que acontece é que o mercado ele não está mais aceitando aquele dev que só faz aquele feijão com arroz, aquele dev que só faz uma integração, mas ele não entende o que está acontecendo. E as IAs, elas vão tirar esses desenvolvedores ou esse pessoal que desenvolve dessa forma, né, que desenvolve desse jeito, que trabalha dessa forma do mercado, isso é natural. E isso a gente já esperava. Eu já esperava que isso acontecesse, tanto que eu já conversava com os meus amigos e a gente conversava, ó, daqui uns anos não vai ter esse desenvolvedor feijão com arroz, não vai ter mesmo, porque ele só tapa buraco, mas ele não resolve o problema. Futuramente, daqui a muitos anos, eu acredito que de fato não vai precisar de desenvolvedor, porque a IA ela já está fazendo muito bem isso. Ela faz, ela realmente ela desenvolve soluções muito boas, mas ainda assim precisa do desenvolvedor para usar ela. E o profissional, isso que eu estou dizendo, eu acredito que vai ser muitos anos. Eu nem sei se isso vai acontecer. Eu acredito que sim, porque usando a IA eu consigo ver que ela desenvolve muito bem. Ela consegue me trazer uma função muito bem escrita e quando eu peço para ela, por exemplo, criar uma certa solução ali, ela consegue me trazer praticamente do jeito que eu imaginei, só que ainda assim precisa de mim para poder validar se o que ela fez realmente faz sentido, entende? E acredito que no futuro, a gente vai ter profissionais que não são apenas desenvolvedores, ou o carinha do TI, mas vai ser o cara que ele entende sobre negócio e ele consegue usar a tecnologia para resolver o problema da empresa e trazer mais dinheiro para a empresa. Que é um ponto que eu acho que vai para um outro vídeo, porque tem muita coisa para falar sobre isso, mas é o ponto onde vira a chavinha, que o dev ele entende que o valor dele não está em apenas programar e subir PR, mas em ajudar a empresa a conseguir ganhar mais dinheiro. E quando você vira essa chave e usa a tecnologia para ajudar a empresa a ganhar mais dinheiro, é aí que você cresce, é aí que você fica mais valorizado. E eu não cheguei nessa casa dos 15K apenas desenvolvendo código. O máximo que eu cheguei como dev, somente dev ali, só aquele cara que sobe o PR, foi ali nos meus 9, 10. E a partir do ponto que eu virei a chave e comecei a usar a tecnologia para resolver a dor da empresa, foi então que tanto a empresa quanto eu entendi o meu real valor, entendi o que eu posso fazer com tecnologia. Então, por isso que eu digo, estuda programação. Não seja aquele cara que apenas entra no Lovable, no Cursor e cria ali um sitezinho e sai vendendo. E isso daí não vai conseguir te ajudar a se tornar um profissional. Isso aí não é sustentável a longo prazo, no meu ponto de vista. Você tem que quebrar a cabeça, você tem que aprender o que que é e como foi feita a internet, o que que é um HTTP, o que que é o protocolo TCP, entende como que funciona o HTTPS, como que funciona a lógica de programação, quais são as linguagens de programações mais usadas, como que você pode aplicar isso, como que você pode usar a tecnologia para resolver uma dor. E todos esses conhecimentos, eles não são em vão. Quando você aprende a desenvolver, a programar de fato, você
aprende a resolver a dor. E resolvendo a dor, você consegue praticamente trabalhar em qualquer empresa. A empresa que você está trabalhando hoje, seja qualquer empresa que você está trabalhando hoje, você tendo essa habilidade de desenvolver, de programar, você já consegue ajudar ela a ganhar mais dinheiro. E com isso você consegue fechar parcerias. Então, a minha opinião é, vale sim muito a pena estudar programação. Não fica ouvindo esses caras aí que fica vendendo curso, falando que recomenda que você não aprenda a estudar e a programar um projetinho do zero, que já quer que você caia direto em inteligência artificial, porque no meu ponto de vista, isso daí é furada. Como que um cara que não tem nenhuma base de programação, ele vai já cair de cara em inteligência artificial para sair criando agentes para vender no mercado ou, não, ou fazer não sei o que, sendo que a maioria das nossas empresas aqui ainda é, usa os sistemas que já tem, e quando você fala de seguir uma carreira e se profissionalizar, você não pode deixar toda essa bagagem para trás. Não tem como, você precisa de aprender, entende? E se você cair direto em inteligência artificial para fazer agentes, existem muitos pontos ali por trás que você vai estar perdendo, que você poderia ter essa noção para que muitas das vezes você poderia pensar assim, tá, mas eu nem preciso de inteligência artificial para resolver isso daqui. Eu posso simplesmente fazer um servidorzinho aqui que faz um certo script que resolve essa dor para mim, entende? Então, eu tô vendo muitos caras aí vendendo curso falando que para o pessoal já cair de cara ali em Python, que todo mundo fala de Python, falando de inteligência artificial, agentes de IA. E o que eu te digo é, talvez seja bom, realmente eu acredito que seja um curso que talvez valha a pena. Eu não tenho certeza. Se você acha, se você está procurando algum curso, se você tem algum guru aí que você está seguindo, ou algum cara que está tentando te vender um curso, e você está tentado, mas não sabe se vale a pena, coloca aqui nos comentários, escreve o nome do curso, o valor que você viu, que se tiver muitos comentários, muitas pessoas curiosas para saber se vale a pena, vocês podem ter certeza que eu vou pagar esse curso, eu vou fazer esse curso, depois eu faço um outro vídeo falando para vocês se vale a pena. Mas pelo que eu tenho estudado, o pouco que eu tenho estudado de IA e eu uso IA no meu dia a dia, eu digo para vocês que eu, como iniciante, não cairia de cabeça. Eu cairia de cabeça na base, na parte que é sólida, naquilo que vai se manter, entende? Naquilo que você vai conseguir levar como profissionalismo. Então, já venho te dizer, estudar programação não é um caminho fácil, não é rápido, é demorado, é doloroso. Eu levei anos e ainda assim eu sempre aprendo coisa nova e todo dia tem alguma coisa que eu não sei e tenho que parar e estudar. Realmente eu tenho que fazer isso, mas vale a pena, porque cada coisa que você aprende nova ali na programação e você fica um passo a mais ali do teu conhecimento, você se sente capaz, você se sente mais inteligente, você abre mais espaço dentro da tua cabeça. E esse sentimento e essa sensação de que você é capaz, isso te dá autonomia para entrar numa vaga de trabalho, fazer uma entrevista. Isso te dá um posicionamento para conversar com uma pessoa que só tá brincando com a gente de IA, mas não faz nem ideia do que acontece ali por trás, entre outros cenários. Acredito que tem um ponto ali, um meio entre estudar demais e ser aquele cara que entende muito de teoria e aquele cara que, digamos assim, só aplica. Tem um meio termo e acredito que você vai aprendendo isso com o tempo, né? Ah, qual que é o tanto que eu tenho que estudar e o tanto que eu não tenho que estudar. Você vai entender que depois de um tempo você às vezes não se aprofunda muito em um certo conhecimento, porque você já se aprofundou na base. Quando você tem a base, depois fica muito mais fácil para você simplesmente pegar e estudar um pouco por cima de algo, simplesmente para resolver um problema. Basicamente é isso. Se você gostou, deixe seu like, curte e comenta e até o próximo.